Eu sou aquilo que faço e faço aquilo que penso. É impensável negar o quão subjetivo é cada interpretação do mundo que fazemos. Pensar que existe apenas uma realidade e que ela é a que nós achamos ser é tão irreal como acharmos que a nossa mente lê a realidade. Não, a nossa mente não lê a realidade. A nossa mente tenta interpretá-la subjetivamente. Nós vamos agarrar-nos a determinadas formas de pensar, a determinadas formas de justificar e vamos criando a nossa própria história do mundo, mas baseado nestas estruturas pré-definidas. Isso são os nossos paradigmas. E eles são de extrema importância, pois são eles que permitem a convivência entre pessoas com diferentes ideias. São eles que unem, são eles que definem movimentos e que definem lógicas de atuação. E por isso eles são responsáveis não só pela forma como interpretamos o mundo e nos interpretamos a nós próprios, mas também por tudo aquilo que construímos e por tudo aquilo que fazemos em conjunto uns com os outros. E se os fatores de fundo vão definir as nossas prioridades, as nossas ações mais imediatas, que vão estar a interagir com as três forças da intenção, a carga social, a percepção de controle e as atitudes, é através dos paradigmas que tudo é ligado e tudo é conectado numa história nossa, numa história própria que define a nossa vida. O atributo que damos a cada palavra vai definir a nossa forma de olhar para a coisa em questão. Por exemplo, atribuímos géneros a algumas palavras. E noutras línguas, essas mesmas palavras têm o género oposto. E é interessante perceber que, mudando o género, o atributo que damos à palavra vai mudar de significado. Mesmo estando a falar da mesma coisa, a linguagem que utilizamos e o atributo que damos a essa palavra vai definir a forma como interpretamos essa coisa. Então, o que são os paradigmas e como é que eles são criados? Como é que eles surgiram em nós? Como é que eles evoluíram e adaptaram a nossa forma de pensar ao mundo atual? E vamos terminar o módulo 1 com a 7ª aula, quando vamos falar dos paradigmas. Os paradigmas é um tema extremamente interessante. Se as oportunidades são o palco dos nossos comportamentos e os motivos são o porquê das nossas intenções, os paradigmas são, de certa forma, a plataforma, a raiz da minha forma de pensar. Mas o que são paradigmas, então? Os paradigmas são formas padronizadas, referenciadas, que ligam uma peça à outra de forma a criar uma construção coesa e condizente sobre o mundo. São teorias comuns, regras aceites por ambas as partes de uma comunidade. São normas orientadoras que, de alguma forma, estabelecem formas interpretativas e também os limites comportamentais num dado momento da história, num determinado contexto. Os paradigmas têm o objetivo de criar uma identidade que seja aceite por todos, de unificar conceitos. Enfim, são crenças de fundo básicas que guiam a ação comportamental. Mas nunca deixam de ser uma forma subjetiva de interpretar a realidade. É importante termos sempre em conta que, por mais vezes que digam que uma ilusão é realidade, ela não passa a ser realidade. Os paradigmas são ilusões da mente, são criações humanas e, como tal, devem ser passíveis de serem ultrapassadas. Existem vários tipos de paradigmas. Por exemplo, um paradigma atual científico de explicar o mundo, que são teorias assentes em dogmas, ou seja, em coisas que nós não sabemos explicar e colocamos numa categoria dogmática. Temos, por exemplo, paradigmas económicos, que é um sistema de troca social de produtos e serviços, que dita uma forma de interação, cria padrões de incentivos a melhorar ou a criar mais e melhor, um incentivo a ser produtivo. Por outro lado, leva também ao consumismo, a querer mais, a uma visão distorcida do mundo como fonte ilimitada de recursos.
O paradigma económico é um dos paradigmas muito interessantes, porque todos os paradigmas são criados inconscientemente e são realidades imaginárias criadas pelo homem. E o económico é o mais forte em todo o mundo, independentemente da cultura e do estado da civilização. Toda a gente acredita no dinheiro, toda a gente acredita numa realidade imaginária que é a moeda. Sem qualquer valor útil, a moeda serve apenas para troca. No entanto, vamos a um local e conseguimos trazer algo de valor por algo sem qualquer valor prático. Então este é o poder de nós criarmos estas realidades imaginárias, estes paradigmas, que levam, de alguma forma, um grupo a criar estas crenças de fundo que guiam a ação comportamental individual e coletiva. E também temos paradigmas sociais, que são ditados pela interação numa vertente afetiva, cultural, política, enfim, deste género. Mas os paradigmas, eles limitam um grupo a um padrão de raciocínio, a um padrão de interpretação que pode ser crítico se não for modificado. Então os paradigmas, como ações interpretativas do mundo, eles são apenas criações mentais. O perigo, por exemplo, pode ser real, mas o medo é sempre opcional. O medo é uma criação pessoal nossa. Apesar de nós estarmos numa situação de perigo iminente, nós só temos medo se o nosso organismo criar esse medo. E seguindo esta linha de raciocínio, temos que estudar e procurar formas de desvendar como suplantar esta limitação à ação que é o medo. E o medo é formado, em parte, pelos nossos paradigmas, pela forma como vemos o mundo, pela nossa limitação da consciência. Teoricamente, se soubéssemos todas as causas e consequências, não faria sentido algum a existência do medo, pois agiríamos sempre em conformidade com um determinado estímulo da forma mais certa. Por isso, uma das grandes raízes do medo é a ignorância, ou seja, a ausência de conhecimento. E na ausência de conhecimento, o mais sensato é ter medo. Eu não sei o que vai acontecer, por isso tenho medo. Quando adquirimos conhecimento, nós estamos a dar a nós próprios a oportunidade de suplantar medos, a oportunidade de suplantar o grande obstáculo à progressão que somos nós próprios. Há, teoricamente, uma infinidade de paradigmas que podemos criar e cada um desses paradigmas vai nos levar numa determinada direção. E como tal, muitas vezes, para irmos para novas direções, nós vamos ter que romper com determinados paradigmas e condicionamentos e criar uns novos que nos auxiliem nesta subida do ponto A para o ponto B. Mas vamos por momentos recuar no calendário cósmico, seguindo a teoria da evolução. Este é um calendário cósmico que está disponível online e que pensamos neste momento ser a melhor forma de explicar a formação do universo. Desde o Big Bang, depois a condensação da matéria, a formação de sistemas solares e, por fim, o aparecimento da vida na Terra. Fatores que, de alguma forma, vão influenciar o marcador somático e vão influenciar a nossa tomada de decisão. Nós somos todos construídos, segundo esta teoria da evolução, somos todos formados de poeira cósmica. Todos derivamos de uma origem comum. E neste calendário nós vamos colocar estes 14 mil milhões de anos da história do universo num ano cósmico. E se assim o fizermos, o primeiro ser humano moderno que pensamos ter evoluído a partir de África só surge às 23 horas e 52 minutos do último dia do ano. Por isso a nossa história é uma história muito recente comparado com a idade do universo. E além disso, para nós conseguirmos atingir este estado de evolução, tivemos que passar por este sem número de cenários que foram criando, de certa forma, uma informação genética congénita e que nos faz comportar
de uma determinada forma que permita a salvação da vida e o perpetuar da mesma. Vemos, por exemplo, que a agricultura aparece nos últimos 25 segundos desse ano. Muito recente. Ainda estamos a aprender a plantar umas batatinhas no calendário cósmico. E, por exemplo, a Segunda Guerra Mundial aconteceu há 0,2 segundos atrás neste calendário cósmico. Por isso, podem ver que a própria história da humanidade, que começa aqui quando há registros históricos, tudo que vai para trás deste registro é o que nós consideramos a pré-história. Por isso, muitas das nossas emoções, como veremos no próximo módulo, são vestígios de outros tempos. São vestígios dos nossos processos adaptativos, da nossa evolução, desde seres unicelulares até seres multicelulares complexos, com inteligência e consciência de si. E como é que o conhecimento é acumulado na memória? Qual é o processo de memória? Primeiro, nós codificamos, representamos algo internamente na nossa mente e depois armazenamos. O armazenamento que tanto pode ser de curto prazo, imediato, e depois é esquecido, como pode ser de longo prazo e que permite uma retenção dessa matéria codificada no tempo. Um determinado tempo pode ser um dia, pode ser um mês, pode ser para o resto da vida, pode ser para as futuras gerações. E depois há o processo de recuperar, que é quando nós resgatamos a informação que foi previamente armazenada. E este processo de memória, que é o casquilho que segura a lâmpada do conhecimento, é o que nos permite prever o mundo e atuar nele da forma melhor que conseguimos fazer. Ou seja, em suma, esta memória, e só para percebermos a importância da memória e como é que o processo funciona, ela é associativa, ela também depende da nossa atenção colocada. Quanto maior o foco que nós tenhamos, maior vai ser a capacidade de memorizar determinadas coisas. A atenção colocada que está intrinsecamente ligado a um fator emocional, de interesse. A memória também é maleável. E é maleável no sentido em que nós não conseguimos fazer um resgate puro de uma vivência. Nós codificamos uma análise da realidade e essa codificação entra num processo associativo. Mas depois há toda uma história envolvente que vai permitir um resgate. Um resgate que também é associativo. Mas ela é maleável, no sentido em que nós não podemos confiar na nossa memória a 100%. A nossa memória é passível de ser transformada. Nós não conseguimos apagar por si próprio um evento da nossa memória, mas conseguimos transformá-lo, conseguimos reconstruí-lo. E este é um processo falível da memória, é um processo que tira confiança à memória, mas também que nos dá ferramentas para reprogramarmos as nossas memórias a nosso favor, de forma a que elas nos sirvam. No fundo, evitar que um acontecimento seja traumatizante e pegar nesse mesmo acontecimento e construí-lo de forma a que ele seja útil para nós. A memória é um processo individual ou coletivo. Individual quando é pessoal e único em nós, mas também é coletivo quando é social. Há uma memória coletiva, por exemplo, de um grupo. Nós entramos numa coletividade e a própria coletividade tem um conjunto de normas e valores morais. Isso é um exemplo de uma memória coletiva. E a memória tanto é consciente como não consciente. Pode ser implícita, inconsciente ou explícita, consciente. Por exemplo, é graças à memória não consciente que todos os processos biológicos, automáticos e autónomos funcionam, como por exemplo caminhar, a circulação sanguínea, a digestão, entre todos os outros sistemas essenciais para suportar a vida. A memória inconsciente é também a base dos hábitos adquiridos. Por outro lado, a memória consciente permite-nos resgatar informação de forma voluntária, como um lugar que visitamos, o nome de um amigo,
ou a receita de um prato magnífico. E por fim, a memória é o fio condutor com o nosso passado imediato ou remoto. Desde o que acabamos de fazer ou ver até gerações e gerações passadas que através dos nossos genes chegam até nós, o organismo humano aperfeiçoou-se e adaptou-se ao mundo atual através da memória. E é a partir dela que nós criamos os pressupostos, tentamos adivinhar da melhor forma o futuro e criamos os nossos comportamentos que sentimos ser os mais assertivos no momento. E com isto damos estrutura ao que são os paradigmas. Os paradigmas é um processo de interpretação da realidade que é assente no conhecimento e estancado na memória. Os paradigmas é uma forma de interpretar a realidade e assim, percebendo quais são as características e como é que funciona a memória, ganhamos ferramentas para alterar e modificar os nossos paradigmas e também perceber como é que eles atuam em nós. De alguma forma, nós somos servos emocionais. Somos servos das nossas emoções, daquilo que sentimos, e o que acontece é que o nosso racional, a nossa mente, funciona quase como um mecanismo de satisfazer as nossas emoções, aquilo que sentimos que é necessário fazer. Por isso a mente racional é um servo emocional. Mas por outro lado, é a partir deste servo emocional, da mente racional, que nós conseguimos reprogramar toda a nossa estrutura. É a partir desta mente racional que, apesar de ser um servo da nossa emoção, um escravo da nossa emoção, ela consegue ter influência sobre as nossas emoções. E nós conseguimos, de uma forma bem prática, colocar uma emoção no seu devido lugar e decidir se vamos ou não atuar sobre ela na medida e intensidade que ela pede. Por exemplo, perante um desacato direto com alguém, a nossa emoção leva-nos a atacar ou fugir. Mas a nossa mente racional constrói padrões e referências comportamentais que nos capacitam de lidar com essa situação de uma forma não emocional, não animal. E conseguimos entrar num processo de empatia, num processo de diplomacia, num processo em que, de uma situação tensa e que num puro cenário selvagem a emoção venceria, conseguimos usar a nossa razão para reprogramar. E esse é o grande poder da mente, é o poder de reprogramar e de desnaturar o ser humano da sua condição estritamente animal, de seguir os seus impulsos emotivos. E de alguma forma, toda esta reprogramação é feita também assente na nossa forma de ver o mundo, nos nossos paradigmas, na forma como interpretamos a nossa realidade. Vamos abordar sobre este assunto mais à frente, no módulo 2, mas vou só deixar aqui um gostozinho sobre o que vamos falar. Por exemplo, se nós tivermos um indivíduo 2D, um indivíduo que vive num plano 2D, quando à volta dele é criada uma barreira bidimensional, ele não consegue sair. Não tem forma por onde sair. Não há qualquer possibilidade dele sair fora deste problema, deste desafio, deste obstáculo. No entanto, o conhecimento é uma forma de nós criarmos dimensões superiores. É uma forma de criar uma nova dimensão que suplanta a dimensão anterior. E então, quando eu crio o mesmo obstáculo a alguém que esteja num plano superior, se eu criar uma barreira em 2 dimensões a alguém que vive numa dimensão acima, ele vai achar piada e vai andar sem qualquer problema e vai superar esse desafio. Isso é o poder do conhecimento, isto é o poder de cursos como este, de nós ganharmos ferramentas para elevarmos a nossa condição a dimensões superiores, para que os desafios e obstáculos limitadores do presente deixem de o ser no futuro próximo.
O objetivo é então sair desta fase da ignorância, de uma fase de certezas absolutas infundadas, para um conhecimento que nos cria incerteza, que nos cria questionamento, mas que nos faz crescer e que nos faz duvidar de que esta é a melhor solução, que nos faz querer procurar novas formas de atuar e assim criar um novo ponto B que seja expressivamente, exponencialmente melhor do que o ponto A. Iniciamos este módulo com um comportamento planeado, um comportamento intencional, consciente. E como esse comportamento compete com forças externas e forças internas. Vimos como são construídos os paradigmas e para que servem. E também da importância de quebrar paradigmas e condicionamentos e criar novos outros e que nos sirvam mais e melhor. Falamos do ciclo comportamental, de comportamento, feedback, comportamento, resposta, que permite a um comportamento planeado ter um feedback positivo e passar no tempo para um hábito inconsciente, para um hábito condicionado. E vimos também o processo básico de funcionamento da memória e como ela é usada para armazenar e resgatar o conhecimento que vamos adquirindo. No próximo módulo, vamos falar sobre os fatores de biorregulação, as 6 ramificações principais que deverá ter em especial atenção, garantir que nenhum destes potes fica vazio para que consiga manifestar todo o seu potencial humano. Vamos aprofundar como são criados hábitos e como são passíveis de ser modificados, reformulados. E vamos também perceber quão fácil é enganar os nossos sentidos, quão fácil eles são iludidos e ilusórios. E por fim, vou-lhe dar acesso a um conjunto de ferramentas que poderá usar para transformar projetos complexos em mini-tarefas facilmente acessíveis, em ações diárias que no longo prazo vão transformar algo que parecia impossível hoje em algo dado como adquirido. Os paradigmas são a nossa base interpretativa da realidade. Mas é importante ter sempre em atenção que os nossos paradigmas devem ser colocados em perspectiva, devem ser analisados, avaliados. Se estão a servir e a permitir-nos comportar da forma que queremos, então mantemos esses paradigmas e reforcemos. Caso contrário, temos que reeditá-los, transformá-los ou mesmo revolucioná-los, para que os comportamentos possam espelhar a salvação da vida, a prosperidade de cada indivíduo e do todo o universo à sua volta de uma forma sempre sustentável. Terminamos o módulo 1, onde abordamos os comportamentos planeados, quais são as variáveis que influenciam esse planeamento comportamental e a manifestação desse comportamento. No próximo módulo, vamos avançar nos processos de biorregulação, quais são as variáveis que nos vão fazer sentir bem, fazer estar em alta performance. Vamos perceber como são construídos e criados os hábitos e também vamos estudar quais são as barreiras e obstáculos que nos dificultam a vida e como saber ultrapassá-las e criar ações direcionadas para o sucesso.